Bom, entrando agora diretamente, né, nos conceitos do que são hard e soft skills. Feito o contexto, delineado o contexto, por que é importante eu entender o que são hard skills, o que são soft skills, e principalmente por que eu tenho que absorver as soft skills, que é o objetivo de todos vocês aqui nesse momento, né? Então, o termo skill em inglês ele pode ser traduzido para o português como habilidade ou competência, tá? Você falando em habilidade ou competência, traduzindo skill, está bem traduzido, né? Ou seja, é uma aptidão para executar alguma ação, onde os hard skills, né, eles são as competências técnicas. Tá? Essa diferença vocês têm que conhecer bem. Hard skills são as competências técnicas, né? E as soft skills são as habilidades subjetivas, né? São habilidades que nós já vamos aprofundar, porque eu vou trazer vários outros conceitos para vocês sobre as soft skills, tá? Mas nesse primeiro momento que vocês têm que ter em mente é hard skills, competências técnicas, soft skills, habilidades subjetivas, tá bom? Então, como surgiram e onde surgiram esses termos, né? Para variar aí, ó, de novo, né? As Forças Armadas trazendo a origem de vários termos, né, que são usados ao longo da história, né? Então, em 1972, os manuais de treinamento das Forças Armadas dos Estados Unidos já traziam esses dois termos aí, né? E por que eles dividiram em soft skills e hard skills? Os hard skills, perdão, eles eram usados para definir como eles lidavam com a parte, por exemplo, das armas, dos tanques, né? Como é que eles lidavam com os tipos de armamentos que eles lidavam, etc. E as soft skills era a parte muito mais ligada à parte comportamental, né? Então, naquela ocasião, o objetivo deles com essa separação e essa definição era o quê? Era humanizar os militares, né? Fazendo com que eles prestassem um serviço com foco no cidadão, fossem mais maleáveis e promovessem uma gestão mais agradável. Por quê? Porque é óbvio que os exércitos, né, eles não estão, graças a Deus, sempre em guerra. Então, quando eles não estão em guerra, eles estão prestando algum tipo de serviço para a sociedade. E para que eles não soubessem prestar esse tipo de serviço, foi que eles cunharam esses termos, tá? Os hard skills, então, como eu falei, tinham relação com os aprendizados, né? As máquinas, armamentos, né? Enfim, esse tipo de aprendizagem você pode, por exemplo, fazer uma prova, né? Que você pode pedir para eles demonstrarem, né? E as soft skills estavam relacionadas à parte de comportamentos e atitudes pessoais intangíveis. Por que intangíveis, pessoal? Porque, por exemplo, uma soft skill, você tem ela, mas você consegue provar que tem muito mais fazendo e exercendo ela no seu dia a dia através dos teus comportamentos, do que simplesmente você conseguir quantificar ou mensurar isso, né? Como é que eu mensuro empatia, por exemplo? Eu não tenho como mensurar empatia. Eu posso, sim, através das atitudes da Lu, das atitudes da Adriana. Ô, Paulo, tudo bem, meu querido? Eu não vi, eu estava com o slide e não vi que você tinha entrado aí, cara. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Cláudio, oi. Agora. Tudo bem, Agora estava sim. trabalhando, até vinha voado para chegar aqui, tá? Foi uma semana muito aperreada e tal, e a gente na ansiedade, não é isso? Da aula do curso. Tá ótimo. Vamos lá, estamos aqui com você, meu amigo. Mais uma Saudade, vez, mais cara. um curso.
Oh, com certeza. Que bom te Temos, ver. temos coisas para falar, viu? Aquele negócio nós Temos, falamos. temos sim, Tá? temos sim, temos sim. Prazer em te ver novamente. Obrigado pelo privilégio de estar com a gente novamente aí, tá? Isso. Já Oi, estou? opa, olha aí, ó. Olha aí, show de bola. Isso aí. Perfeito. Isso aí. Isso. Tiveram várias pessoas que entraram, Paulo, e por alguma Uhum. razão saíram, tá? Não sei se é Certo. conexão, enfim, tá acontecendo várias coisas hoje aqui, mas vamos ver se Uhum. amanhã ou na próxima aula o grupo consegue se reunir inteiro aí, mas está tudo certo. Muito bem. Dando continuidade aqui, pessoal, então, eu estava falando para vocês que, dando exemplo, né, como é que se mede empatia, cara? Sabe? Eu não tenho como medir empatia, eu vou conseguir ver se a pessoa tem empatia realmente na convivência com ela, no dia a dia com ela. Eu não tenho um medidômetro lá de empatia que eu coloco lá e vejo se a pessoa tem empatia ou não. Né? Não existe uma escala para isso. Tá? A gente pode, eventualmente, né, que nós que somos, boa parte aqui das pessoas que estão nesse curso são coaches ou são mentores, nós podemos eventualmente usar uma escala de 0 a 10, né, para definir qual o meu grau de empatia. Mas é uma coisa que eu posso fazer uma autoavaliação, mas eu não consigo tangibilizar, né? Diferente de um hard skill que eu consigo, obviamente, medir, né? Através de uma prova, através de algum tipo de processo de checagem ou avaliação, tá bom? Muito bem, né? Essa questão de eu falar hard skills, né? Trazendo do inglês o hard como duro, né? E o soft skill, alguma coisa como leve, na verdade, ele nos traz uma ambiguidade, né? É interessante esse ponto, ele nos traz uma dicotomia. Por que ele traz isso? Justamente porque o soft, ele nos dá uma impressão de algo mais fácil, suave e tranquilo de ser trabalhado e desenvolvido. E, na verdade, não é assim. Na verdade, é o contrário. É muito mais fácil eu trabalhar uma questão de hard skill com alguém, né? As empresas mesmo, elas dizem o seguinte, né? Treinamento a gente dá, comportamento, se a pessoa não tem determinadas soft skills, elas não conseguem desenvolver rapidamente os soft skills nas pessoas. Não é de uma hora para outra que isso acontece. Por que, já te passo a bola, Lu, por que a minha preocupação em manter com vocês a teoria associada à prática sempre? Porque eu quero justamente fazer com que vocês, praticando, vocês acelerem o processo de absorção das soft skills. E por que as soft skills elas são mais difíceis de você trabalhar no contexto do ser humano do que as hard skills? Porque, gente, isso envolve as nossas crenças, isso envolve os nossos valores, isso envolve a nossa vivência, isso envolve a nossa experiência, isso envolve uma série de fatores. Né? Então, eu quis trazer essa ambiguidade para vocês, né, apesar de a gente falar em soft skills, que parece uma coisa fácil e leve, na verdade não é. Né? É muito mais difícil conseguir trabalhar questões de soft skills do que muitas vezes de hard skills. Vai lá, Lu. Eu tô meio lenta hoje, tá? Mas vamos lá. Não, eu fiquei pensando nesse sistema, na questão educacional, porque nós estamos tão focados no hard skills do que no soft skills, né? Então, que caminho o país está traçando? Porque assim, eu até pensei no sistema militar, o nosso sistema militar, com essa questão de soft skills, deve estar aqui, ó, né? Mas eu fiquei pensando no sistema educacional. Por que ele não funciona? Será que porque, na verdade, a gente não consegue equilibrar essas duas coisas? Porque isso é o mercado de trabalho atual. E a educação não deveria estar caminhando mais ou menos nesse espírito de mercado atual? Será que a gente está tão desequilibrado? Porque nós estamos formando professores, mas
Para quê? Para prática, para o conteúdo, para aquela repetição porque o que acontece que eu me preocupo muito, porque meu filho vai fazer Enem, né? Mas é prova Uhum. para tudo, né? Todo semestre ele tem um PAS, que é uma prova semestral, todo mês ele tem uma prova, final do ensino médio ele tem outra prova, ele vai para a faculdade tem outra prova, tem outra prova. Mas escuta, tá se resumindo tudo em prova? E as habilidades dessa criança para poder lidar com essa prova? Isso aí. Bom, minha querida, assim, né? Tu sabe o quanto eu gosto de ter vocês em sala de aula, porque nós temos vários educadores aqui. Tu é uma educadora, eu sou um educador, o Paulo é um educador, né? Inclusive, já vou passar a bola para o Paulo. Quero te ouvir, Paulo, porque ela fez uma provocação bem interessante aí. Vamos lá, né? Nós viemos de 20 anos de um regime tecnicista, um regime conteudista, né? Onde a escola era uma empresa, né? Era uma forma, claro, nós temos que olhar a educação não apenas com o olhar do social, porque a coxia, os bastidores da educação, não é esse. Os bastidores da educação, se resume a duas instituições. Primeiro, sistema capitalista, e o segundo, igreja. São esses dois que dominam a educação, né? Com o advento da nossa Base Nacional Comum Curricular, agora em 2017, né, se os nossos professores, aí é que está a grande situação, o Ministério da Educação e Cultura, a Secretaria de Educação, não forma os professores para essas habilidades. Nós temos 10 competências na nossa Base Nacional Comum Curricular, e as 3 últimas competências são de autoconhecimento, empatia, resiliência, autoconhecimento, o agir individual e coletivo. A pergunta é: como o profissional de educação vai conseguir desenvolver essa proposta se nós temos uma escola que foca mais nas questões intelectuais, institucionais, que é gerenciamento de emoções? O professor mesmo, hoje em dia, não consegue gestar suas emoções. Nós temos grande parte dos nossos professores lá no centro de saúde, com depressão. Nós temos professores hoje com ansiedade, entendeu? E essa pandemia ainda evoluiu mais isso, aí potencializou mais isso. Quer dizer, então é mais que necessário hoje nós prepararmos. Pergunta-se, tem condições, mesmo de forma conteudista, na escola? Tem? Tem. Isso só depende de nós, professores, fazermos. Porque quando eu trabalho nas minhas formações hoje, eu já passo como você pode trabalhar as soft skills dentro da sala de aula, num E trabalho outra, em né, equipe. Paulo? Pois não. Outra, Paulo, é a questão assim, ó, onde eu vou usar a raiz quadrada, tá? Que vai me permitir um autoconhecimento, né? É isso que eu acho que falta, porque assim, ó, o que acontece na formação do indivíduo, tanto profissional no mercado de trabalho, quanto porque assim, a educação leva à formação profissional. Mas a pessoa se forma ali, ela entra no mercado de trabalho, o que é mais visto? É mais visto as habilidades emocionais. Tá, só um pouquinho. Eu aprendi a apertar o parafuso a vida inteira e agora vou ter que me perguntar o que eu vou pensar sobre isso, né? Então, assim, na verdade, eu acho que assim, o erro, o grande erro não só está no sistema, como na formação do professor, né? Porque nós não somos preparados para preparar as pessoas para a vida, nós somos preparados para eles responderem as questões da provinha deles. Uhum. Isso, verdade. Olha, veja bem, só para nós finalizarmos aqui, o Ronaldo quer entrar. Olha, só para nós finalizarmos esse pensamento, senão a gente vai comprar uma Coca-Cola e vai embora. Vai lá. É assim, por exemplo, o exemplo que eu dou no trabalho das soft skills nas escolas, hoje, atualmente. Você faz um trabalho em equipe, né? Eu trabalhava para a Vale do Rio Doce, nós trabalhávamos muito isso, faz um trabalho em equipe. A primeira equipe, ele trabalha o Big Brother. O que são Big Brother? Afinidade. Aí o pessoal vai arredando a cadeira, se junta os colegas, né? Aí você vê os panelões, as panelinhas e os excluídos. Você já começa a perceber que a sala exclui. E a sala tem os grupinhos, né? E a gente vai subdividindo as turmas. Aí você vê os recalques, as rejeições, entendeu? Eles, opa, vamos trabalhar, no segundo momento. Aí o que eu começo a fazer? Segundo trabalho em equipe, depois aí de uns 15 dias. O pessoal vai arredar a cadeira e diz, opa, pera lá, negativo, vamos lá.
A frequência, número 1, número 25, não, a pessoa está acostumada, vocês têm que aprender a trabalhar com as diferenças. E com isso, nós vamos trabalhando as habilidades soft skills. A empatia, entendeu? Resiliência, o trabalho sob pressão, tudo isso dá para ser trabalhado de forma qualitativa na escola, entendeu? Até porque sabemos, não se faz isso, a nossa legislação, nossa Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, no seu artigo 24, inciso 5º, a linha A, diz que a avaliação ela deve ser qualitativa sobre a quantitativa, entendeu? Então, o qualitativo justamente são esse currículo oculto, essas habilidades, esses valores, essas atitudes, essas vivências que são aprendidas não apenas na sala de aula, mas no espaço recreativo, no refeitório, entendeu? O respeito, os valores. Então, são essas coisas que nós também, professores, servente, vigia, porteiro, precisamos estar também, estar professor nesse momento de ensinar os valores para nossas crianças, nossos jovens. Era isso aí. Show de bola. Eu adoro essas discussões, né? Mas quantas vezes, né, Lu, em outras oportunidades, nós entramos na questão da educação e a gente sabe o quanto é polêmico isso, porque tudo que vocês falaram aqui, a gente sabe que é verdade, né? Quer dizer, aí a gente se reporta lá para o filme lá do Charles Chaplin, né? Que é um clássico e você usou a expressão apertar botão, né? Ou apertar parafuso, e tempos modernos já falava disso, né? E o que eu noto é que, por exemplo, eu vejo um movimento, né? E aí me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo um movimento das universidades, principalmente através das pós-graduações ou MBAs, tentando fazer um movimento que, digamos assim, cubra um pouco essas lacunas todas que nós estamos falando, né? Por quê? Eu noto, por exemplo, eu recebo coisa da PUC, né? Que eu sou filho da PUC do Rio Grande do Sul. Eu recebo informações de MBAs da PUC, onde eles procuram trabalhar, por exemplo, psicologia positiva. Antigamente você não via MBA trabalhar psicologia positiva, né? Antigamente você não via um MBA trabalhar inteligência emocional. Antigamente você não via um MBA trabalhar soft skills. E hoje eles... Mas por quê? Porque se criou um hiato tão grande, né? Uma distância tão grande entre aquilo que não só a educação fundamental e depois a nível de ensino médio se criou das necessidades do dia a dia, mas a própria universidade, a faculdade também se afastou, né? Enfim, aí nós poderíamos ficar aqui a noite toda discutindo isso, né, minha querida? Mas o teu ponto é um ponto extremamente provocativo e que aí eu concordo com o Paulo, né? O nosso movimento, apesar de ser um pingo no oceano, né, ele não deixa de ser válido, porque aos poucos a gente vai conscientizando as comunidades ao nosso entorno, né, de que esse tipo de coisa realmente é fundamental. Tá bom, minha querida? Vamos voltar aqui, então. Eu parei... Deixa eu só dar uma participação. Sim, claro, pode, vai lá. Uma das coisas que me chama muita atenção é que a gente até conversando sobre esse assunto dos professores, né? Muitos levarem para o lado dos hard skills total e outros já se aperfeiçoando com os soft skills e trabalhando isso com os alunos, né? Mas a minha fala é justamente dizer que eu realmente tinha uma matéria que eu não me dava bem na escola, que era história, tá? Porque era muita matéria, muita prova, e eu não tinha jeito de ir bem. Quando eu tive um professor, na época, eu já estava finalizando meu segundo grau antigo, né? Foi o primeiro professor que eu consegui aprender a matéria. Mas ele dava uma aula totalmente diferenciada. Justamente uma aula preocupada com o aluno, preocupada em ele aprender e não só da prova como a Lu estava falando.
porque muitos professores eles estão lá só para te dar didática e esquecem o resto, né? Então, justamente eu falando sobre isso, porque se os professores aprenderem que eles têm que dar esse outro lado para o aluno, certamente os alunos aprenderão de uma outra forma, né? A Lu cansa de falar isso em sala, né, Lu? Era só isso que eu queria mesmo colaborar. Muito bom. Muito bom, vamos lá. Seguindo aqui, então, gente. Deixa eu dividir de novo aqui a minha tela com vocês. Isso aqui a gente falou. E aqui, né, trazendo uma tabela comparativa, né, entre hard e soft skills, tá? Então, ali, ó, os hard skills, conhecimentos que geram domínio e controle do ambiente das coisas, habilidades motoras, técnicas e tecnológicas, né? Por exemplo, aprender uma planilha de Excel é um hard skill, né? Aprender a programar alguma coisa, uma linguagem de programação, é um hard skill. Né? São competências defensivas, competitivas e criativas em um sentido utilitário. Né? Enquanto as soft skills, conhecimentos que geram autodomínio, autocontrole e melhoram as relações, habilidades comportamentais culturais. Olha aí, Lu, que tu perguntou lá no início, ó, minha querida. Né? Por isso que eu disse que a gente ia se aprofundar ainda. Ó. Habilidades comportamentais, culturais e socioemocionais. Então, é importante, diante das nossas relações com a sociedade, não tenha dúvida nenhuma, tá? Competências colaborativas, integrativas e criativas em um sentido de desenvolvimento humano, tá? Então, aqui só para a gente entender um pouco mais cada uma delas, tá? E aí, pessoal, eu criei uma linha do tempo, né? Para a gente entender, pô, mas soft skills, Ronald, e hard skills são coisas novas? Não, gente, não são coisas novas. São coisas muito, muito, muito antigas, tá? Só que nem eu disse, né, no início da aula, essa questão do período pandêmico que nós sofremos e pós-pandêmico agora, ou quase pós-pandêmico, né, eles aceleraram muito esses conceitos, tá? Então, vamos lá, trazendo aqui para vocês, né, inicialmente as hard skills, que obviamente a gente começou com as hard skills. Nós estamos falando de 60 mil anos atrás lá, com a Revolução Cultural, o surgimento da escrita, né, ferramentas de caça, pesca, coleta de alimentos, divisão de tarefas e por aí vai. Né? 10 mil anos atrás, a parte de revolução agrícola, ferramentas para cultivo da terra, domesticação de animais, invenção da roda, fundação dos primeiros impérios. Tudo isso ligado aos soft skills. Quando é que surgiram mais ou menos os soft skills? Surgiram mais ou menos lá há 3.500 anos atrás, com uma revolução que se chamou Revolução Axial. O que é isso? Um período da história onde a China, a Índia e o Ocidente tinham linhas de pensamento semelhantes, mesmo sem saber. Né? Foi na ocasião da invenção da escrita, a criação das moedas, matemática, códigos e leis. Por quê? Porque, a partir desse momento, os seres humanos começaram a se relacionar de maneira mais intensa. E como eles começaram a se relacionar de maneira mais intensa, se tem aí uma linha do tempo onde as soft skills começaram a aparecer 3.500 anos atrás. Né? Claro, dando um salto gigante aí no tempo, há 300 anos atrás, nós estamos falando da Revolução Industrial. Né? E aí, energia a vapor, combustíveis fósseis, eletricidade, produção em massa, meios de transportes mecânicos, surgiram as telecomunicações e avanço na medicina. Dando um outro salto no tempo, né? Já em 1969, com o homem chegando à Lua, começou a revolução digital, tecnologias de comunicação, inteligência artificial, aí depois vem iPhone, algoritmos, e aí tudo que a gente conhece atualmente como redes sociais, disrupturas, startups. E hoje, pessoal, esse termo que eu botei ali, tá? Eu ousei colocar esse termo, porque eu não li ele em lugar nenhum. Eu usei esse termo de revolução humanista. Tá? O que eu quis dizer com revolução humanista? Né? Com tanta tecnologia disponível e utilizada, o homem se vê diante de um paradoxo e ele elege as soft skills para humanizar a tecnologia.
né? Então, as soft skills, elas explodiram nesse contexto todo que nós estamos vivendo, para que as nossas relações, apesar da distância, apesar do computador, apesar do Zoom, apesar da internet, sejam relações mais humanizadas, tá? Então, deixando bem claro que a revolução humanista foi um termo que o Ronald usou, tá? Eu não capturei em nenhum livro, eu ousei escrever isso para vocês, tá? Então, deixando bem claro isso, para não dizer, o Ronald copiou de alguém. Não, eu não vi em lugar nenhum. Eu digo, não, para mim, a soft skills tem a ver com isso, com essa revolução humanista, tá? Bom, o que nós vamos ver, né, nessa formação, né, gente? Eu explicava para o pessoal bem no início que eu montei pacotes de soft skills, porque são tantos que em 8 encontros nós com certeza não conseguiríamos dar conta de todas as soft skills. Então, dentro das pesquisas que eu fiz nesses últimos 2 anos, e juntando com a minha prática de aplicação de soft skills de 33 anos, eu fiz pacotes. Eu deixei um ou outro de forma mais isolada devido à importância. Hoje, por exemplo, nós vamos trabalhar somente empatia nessa primeira aula, né? Mas o que nós vamos abordar no contexto geral que eu chamei de bolhas, né, de soft skills, tá? Diversidade, escutativa, obviamente, inteligência emocional, né? Empatia, que é o foco da aula de hoje, flexibilidade cognitiva, pensamento criativo, agilidade emocional, comunicação, colaboração, mindset de crescimento, disruptura, gerações, integridade, gerenciamento de conflitos, motivação, gerenciamento do tempo, negociação, liderança, proatividade e por aí vai. Tá? Então, eu vou citar o LinkedIn aqui para vocês várias vezes, né, porque é a rede social que eu mais interajo na atualidade, e eu brinco, né, quando eu converso com meu filho com 23 anos está tendo dificuldade de entrar no mercado de trabalho, sendo que já é quase um economista formado, né? Ele se forma no final do ano, e, por incrível que pareça, ele está só conseguindo estágios, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é impressionante quando você olha as vagas no LinkedIn, a quantidade de solicitações que eles fazem para os profissionais. Eu brinco para a Adriana dizendo assim, olha, eles não estão recrutando seres humanos, eles estão recrutando ou super-homens ou mulheres maravilhas, né? Porque, gente, se vocês se vocês olharem as listas de soft skills que eles pedem para as pessoas elas não têm que ter uma dessas que eu listei aqui. Elas têm que ter todas. Elas têm que ter todas. Chega a ser assustador o que o mercado está exigindo das pessoas, tá? Mas, enfim, isso faz parte do contexto que a gente está vivendo agora, tá? E por quê, né? Por que a gente deve desenvolver essas soft skills? Nas minhas pesquisas, eu acabei me deparando com as empresas humanizadas do Brasil, né? Tem a fonte ali embaixo, depois tudo isso eu vou mandar do grupo para vocês, tá? Que eu cheguei até essas empresas humanizadas através da HSM Management, né, que é um dos sites que eu busco informação, uma das fontes que eu busco informação. E quais os resultados que essas empresas humanizadas trazem, né? Elas são 2 vezes mais rentáveis do que a média das demais empresas, elas possuem clientes 240% mais satisfeitos e colaboradores 225% mais felizes, né? Isso foi um estudo inédito realizado no Brasil, né, destacando 22 empresas comprometidas com os princípios do capitalismo consciente. Foi uma pesquisa que foi feita em 2019. Onde é que eu quero chegar com essa pesquisa e com esse slide? Dizer o seguinte, que quando você efetivamente tem uma empresa mais humanizada, onde as soft skills elas são realmente valorizadas, os resultados aparecem, né?
Outra fonte que eu recomendo para vocês, eu acompanho há mais de 30 anos a revista Exame, né? É uma revista do Grupo Abril, que todo ano eles fazem aquela edição especial das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, né? E a gente nota claramente que as 10 empresas que são as empresas mais preocupadas com as pessoas e, por consequência, mais preocupadas em trabalhar as soft skills, elas têm resultados muito superiores aos resultados das 100 empresas, das 500 empresas, e aí, claro, tem aquelas que nem entram no ranking porque acabam não pontuando, né? Então, isso só mostra realmente a importância das soft skills.